Leonardo, e ele pergunta, Rafael, o que o Dáquila e os dimensionais dizem sobre o Neuralink? Olha aí, Neuralink. Famoso Neuralink, hein, Rafa? Tecnologia que eles querem implantar para o ser humano ficar cada vez mais escravos, né? Então, a tentativa, faz parte da agenda deles, a tentativa de transformar o ser humano no androide, para que a gente tenha as tecnologias acopladas no nosso corpo, no cérebro, para manipular as frequências cerebrais, para que o ser humano fique cada vez mais subordinado às intenções que eles têm. Então, essa automação humana é justamente para que as pessoas conectem tecnologias como Neuralink e outras, chips, né, tudo isso que eles estão armando aí, que não é nada novo, já era previsto, para que o ser humano fique cada vez mais escravo, né? Conectando tecnologias no nosso corpo, tecnologias que vão ser monitoradas pelo governo oculto. Então a gente tem que fugir disso daí, né? Aparentemente vai ser bom para a humanidade, um avanço tecnológico, todo mundo vai adorar, né? Você ter acoplado no seu corpo, metaverso, por exemplo, todas essas tecnologias que eles querem plantar aí, é um engano, né? Para todo mundo ficar cada vez mais alienado numa vida que não é real. Todo mundo virar robô, né? Então é uma manipulação. Temos que ficar esperto com isso. E os caras estão vindo forte, né? Com essa agenda aí. Sim, sim, é o transhumanismo, né? Porque eles vão tentar, como a gente falou antes, do processo de manipulação genética, piorar tudo isso. Para manter o ser humano, biologicamente dizendo, espiritualmente também, dominado, como se fosse uma marionete. Já é, né? Mas com essas tecnologias acopladas no corpo, isso vai piorar. Ô, Rafa, eu vejo todo mundo falar dos extraterrestres, tem terrenos, mas quem são os verdadeiros extraterrestres, cara? Porque a gente vê muita gente falar muita coisa aí, muito fake news, né? Que você tá ligado. E acho que uma boa galera fica até confusa, cara, de tanta informação que tem. É, assim, a gente tem que tomar cuidado, né, com informações que rolam soltas, assim, especulações, né, na internet. Muitas pessoas dizem canalizar extraterrestres de várias constelações, raças, enfim. Mas assim, é muito subjetivo, né? A gente não tem como bater o martelo e afirmar algo em âmbito espiritual, vamos dizer assim. Médiums, pessoas que supostamente estão tendo esses contatos no plano invisível para a maioria, a gente tem que confiar e continuar se baseando na fé, acreditando que existem esses seres, né? Mesmo que ocorram ali mensagens, informações até interessantes, a gente tem que ter um pouco de pé atrás. Não julgando, mas assim, a procedência disso, né? Porque a gente busca algo concreto. Porque nós sabemos que se existem seres realmente em outras realidades, eles vão, de alguma forma ou de outra, se fazerem presentes aqui. E isso está acontecendo. Nós tivemos essas interações e essa parceria, essa configuração, vamos dizer assim, que é muito concreta, muito palpável, nos traz uma segurança porque a gente tem uma interação direta, não há dúvidas que o fenômeno acontece, né? E não existem intermediários. É você e a manifestação. Não tem um ser humano no meio colocando o que ele pensa, o que ele sente, o que ele acha do processo de percepção. É direto. Então, a gente sabe que as manifestações de contato por parte desses seres extraterrestres que vêm realmente de mundos e realidades paralelas, de dimensões superiores à nossa, sempre estiveram aqui, estão aqui com a intenção de colaborar, de estar em parceria, de trazer benefícios para nós. Sempre foi assim. Então existem muitas raças, todas elas são movidas pelo bem. Não existe algo negativo por trás desses seres. Senão já teriam feito barbaridades contra nós. Se seres que estão em outras realidades superiores, com tecnologia mais avançada, quisessem dominar essa terra, esse mundo e acabar com a humanidade, já teriam feito isso há muito tempo. Então eles vêm justamente para auxiliar.
Em contrapartida, existem seres, como eu disse, que eles são desta dimensão. Nós estamos na terceira dimensão, no mundo físico, material, a frequência densa dessa manifestação que nós estamos aqui. E existem muitas raças e seres que, paralelamente a nós, vivem nessa realidade. Não são seres de outras dimensões. E quando eu falo de outras dimensões, não são espíritos encarnados, não. Isso é outra confusão que as pessoas têm, né? Como se os ETs fossem espíritos mortos que estão fazendo contato. Não. Existem seres de outras raças que morreram? Existem. Mas estes seres da luz, que vêm realmente de outras dimensões, não são entidades espirituais, não. Não morreram. Eles têm corpo físico, uma frequência muito mais alta que a nossa, de vibração. Eles são 20% matéria e 80% energia. Nós somos 80% matéria e 20% de energia. Essa é a diferença. Inclusive, nós podemos acelerar a frequência vibracional dos nossos corpos e um dia chegar, transmutar para outras dimensões. Isso que eles nos ensinaram. Foi isso que Jesus Cristo fez. Então, existem grupos planetários, vamos chamar assim, de terceira dimensão, como os Anunnaki, os Greys e outras raças aí, que não são seres de outras realidades, eles são daqui mesmo, de outros mundos paralelos, tá? Mas são de terceira dimensão. Então, esses ETs alienígenas, até pedi para você colocar o título da live, né? Não alienígena, mas extra. Por quê? Porque, na verdade, os aliens que chegaram aqui, esses supostos ETs, são nossos vizinhos de outros mundos aqui. Não são seres que vêm do espaço, de outras dimensões. São seres humanos, de raças diferentes. Então as pessoas acreditaram que esses seres eram ETs. Pode até ser chamados de ETs porque são extra-terra, mas são físicos, como nós. Têm tecnologia aérea, tinham naves, podem até ter mais conhecimento que nós aqui na ignorância, né, estamos hoje. Nem temos nave ainda para utilizar como veículo espacial, mas eles tinham conhecimento, têm conhecimento mais avançado. Então, por serem mais poderosos do que nós, conquistaram esse mundo e têm a humanidade como escravos. Nada mais do que isso. E nós estamos trabalhando para eles. Eles são extraterrestres? Da forma que a ufologia mostra, pode ser que sim. Mas os verdadeiros extraterrestres são os seres extradimensionais, que trabalham de outras dimensões para cá, que têm conexão direta com o que nós chamamos de Deus. Não Deus das religiões, né? Que tem a ver com os Anunnaki, mas Deus mesmo, a energia suprema. Esses seres que eram os anjos, os seres divinos, os mensageiros de Deus, que sempre se manifestaram no passado para os povos antigos. Então esses são os extras. Esses Anunnaki e esses outros caras aí que confundiram a gente, né, na história, são nossos vizinhos aí de outras raças, tá? Que convivem conosco aqui na Terra. Essa é a real. Uma coisa que eu não entendi, você não, acho que não deixou claro para mim, foi a questão, Rafa, da base do conhecimento, de ter a convicção, até onde eu sei, sobre a Terra não ser esférica, e sim a questão que ainda implica muita divisão nesse meio da ufologia, da pesquisa dos dimensionais, que é essa Terra convexa, com esse dome aqui ser um reino e os outros planetas serem circulares e são ali simplesmente, eu não sei a nomenclatura correta que vocês usam para chamar os outros planetas e o porquê que nós somos diferenciados, se tem interferência desses seres que você acabou de citar, extraterrestres, ou não. Eu não sei se você corrobora, até que você falou da questão super-humana, mandar um abraço aqui pro Otávio. Tem um tempo que eu não falo com o Otávio. O Otávio é o categorizado lá e escrito lá, o super-humano. Né? Eu gosto muito do Otávio também, o nosso carequinha lá, gente boa. Gosto de um bom vinho também. Explica pra gente aí. Legal. Não, sim. A questão da Terra, né? Nós não nos baseamos na Bíblia, nessa questão da crença dos terraplanistas, não. A nossa concepção
é que nós estamos numa região da Terra. Realmente, a Terra não é um globo, como nos ensinaram. A gente fez vários experimentos para identificar a curvatura da Terra. Porque nós partimos do pressuposto que a Terra é um globo, que teria curvatura, como a ciência apresenta. Então, o que nós fizemos? A partir de informações que recebemos deles, disseram, olha, a Terra não é um globo, ela não é esférica. Nós ficamos assustados, né? Eles disseram, não acreditem em nós, façam experimentos, saiam a campo e provem, então, que ela é um globo. E como um desafio, nós fomos fazer os experimentos, tá? Foram quase 7 anos, quase 8 anos de experimentos. Desde 2011 até 2018. Por isso lançamos o documentário apresentando os resultados dos testes. E não encontramos curvatura nas águas. E tem outros experimentos mais avançados também que vamos soltar no próximo documentário sobre os astros, que vão matar de vez essa ideia da Terra como nos foi ensinada. Mas nós não somos terraplanistas. Nós entendemos que a Terra ela tem uma convexidade nos continentes e nivelamento nas águas. Não existe curvatura nas águas. A água segue uma planicidade. Lógico que as ondas, as marolas, formam, né, ondulações, que seria uma curvatura, entre aspas, momentânea. Só que as águas sempre voltam para o nivelamento. Essa é a lei da física. Então, nós fizemos experimentos para medir a curvatura e não encontramos, com as distâncias do globo, né, com o cálculo da trigonometria esférica, e não encontramos. Todos podem fazer os mesmos experimentos e não vão encontrar curvatura. Então, a partir do empirismo, dos resultados da pesquisa científicos, nós não tivemos dúvida de que realmente tem algo errado. Quando recebemos as informações posteriores, eles disseram, além da Terra não ser um globo, o que vocês conhecem como a Terra e os continentes é apenas um pedacinho do sistema Terra. Vocês estão no primeiro anel da Terra. Isso foi um choque para nós, né? Aí eles disseram, procurem as coordenadas tal, 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 acima da Rússia, próximo da Sibéria, soltem um balão atmosférico, depois vão soltar um drone lá também, vocês vão ter uma surpresa. Fizemos isso e encontramos, além de uma grande muralha de gelo, um continente além. Nós chamamos de Norte Maior, que leva para outras terras, outros continentes. E identificamos isso. É lá onde que não pode, ninguém pode passar, né? Exatamente. Né? No norte e no sul, porque aqui na Antártida, no sul, ninguém passa também. Todas as bases militares fecharam o Polo Sul. A Antártida é fechada, ninguém pode nem sobrevoar a Antártida. Por isso que não existe voo norte-sul cruzando a Terra, só leste-oeste. Então, o que acontece? Nós identificamos que a Terra é muito maior do que a gente imaginava. É muito maior. Inclusive, existem outras regiões na Terra, algumas mais altas, outras mais baixas, do que a nossa aqui. Nós estamos num pedacinho da Terra. Então, existem várias regiões, ou vários anéis, que eles falaram, né? E isso vai ao encontro da mitologia nórdica, dos 9 reinos. Asgard, Midgard, todos esses reinos mitológicos que antigas civilizações traziam, como os 9 mundos. Todas as mitologias antigas, inclusive mitologia grega, todas elas têm um fundo de verdade. Todas elas. E a gente achando que é mito. Só que, na verdade, é tudo escancarado para nós. Eles nos enganaram assim, ó. Gente, é um absurdo o que nós vivemos hoje. E a gente não se baseia na fé. Não é baseado em Bíblia. A Bíblia tem algumas evidências, porque na tradição hebraica, eles mostraram a Terra em um formato que se aproxima muito dessas informações. Na verdade, todos os povos antigos apresentam a cosmologia da Terra totalmente diferente do globo. O globo é agora, para a NASA, para 500 anos para cá. Isso não existia. Então os povos antigos eram ignorantes, com conhecimento astronômico, com toda a sabedoria que eles tinham, homem das cavernas, né? Eles tinham a Terra como
outra coisa, nada a ver com o que a gente entende cientificamente hoje. Então não é uma loucura, até que tem muitos terraplanistas que são meio fanáticos nessa questão, porque se baseiam apenas na Bíblia para justificar a fé religiosa deles. Então, criaram esse negócio de terra plana e tal, mas sim, existe um fundo de verdade. Mas nós, com a Terra convexa, não temos nada a ver com essa parte da religião, com terra plana, nada disso. É uma pesquisa independente e nós vamos muito além disso. Tá? Então vem muita coisa interessante aí. E será que existem seres vivendo nessas outras terras? E eu ia perguntar isso para você agora. Porque se tem outros continentes, pois é. Deve ter uma galera, hein? Pois é. Então, o que são os outros mundos, os outros planetas? O que são os astros? Existem os planetas, né, as estrelas errantes aqui sobre a Terra, a gente vê no céu. Mas o que seriam esses planetas, né? Gente, é uma coisa tão bizarra, mas tão surreal o que nós estamos descobrindo, que, assim, vai todo mundo ficar em choque. E nós vamos provar isso com experimentos, hein? Nós conseguimos agora, no período do eclipse, filmar a projeção de um astro, que é o Sol Negro, que estava, na verdade, ali. Os eclipses ocorrem por interferência e anomalias de astros que não são visíveis a olho nu. Pesquisem sobre o Sol Negro. Vocês vão entender. O eclipse que tivemos agora, recentemente, uma das filmagens da própria NASA, quando eu estava 100% coberto o eclipse na projeção, de repente ocorreu uma explosão solar. Ora, se a Lua está obstruindo o Sol, como que o Sol emana uma explosão solar e sai aquele fogo atravessando a Lua? Impossível. Só se for um outro astro, uma outra frequência de luz que está ali obstruindo. E foi isso que a gente conseguiu identificar. E nós estamos conseguindo encontrar certas lentes, inclusive para captação de ultravioleta, frequência de luz, que vai ser possível filmar esses astros que a gente não percebe ao olho nu. Isso vai ser um choque. A ciência, a astronomia, eles vão ter que explicar por que tanta mentira, porque eles sabem disso. Na Biblioteca de Alexandria estava tudo lá, registrado, a cosmologia antiga, sobre os eclipses, sobre os astros. Por que eles sabem as datas dos eclipses? Porque está tudo registrado no passado pelos povos antigos. É cíclico, tudo se repete. A cada 5.125 anos e a cada 26.800 anos, tudo se repete nos ciclos da Terra. Nada é novo. Então, os controladores do mundo sabem o que vai acontecer. Por isso, era glacial, movimentos no céu, chuva de meteoros, eclipses, tudo isso eles mapeiam. E a gente vive numa ignorância total. Se a gente souber o que existe na Antártida, por exemplo, as construções, as pirâmides, as bases, a quantidade de Anunnaki que está indo para lá, eles estão cercando toda essa região. Nós estamos num cativeiro. Os nossos continentes, o nosso mundo, Terra, que nós conhecemos, é uma prisão. Nós estamos num cárcere privado. Somos escravos desses grupos que conquistaram essa região. Uma loucura isso. Mas é isso que estamos percebendo e encontrando nas pesquisas. E isso foi confirmado por eles. Eu conversando com o Otávio, já quem citou do Otávio aqui, foi justamente na época que vocês viajaram, foi só Orandia, não lembro se foi Orandia, aquela outra companheira aí de Dakar, foram lá para os Emirados Árabes para poder ganhar um prêmio, estavam mostrando as evoluções das pesquisas e coisa e tal, e eu perguntei ao Otávio sobre justamente essa questão do formato da Terra. E o próprio, acho que a SpaceX estava lá, né? E teve também amostras deles, e parece que nos bastidores eles conseguiram ter um contato para provar o contrário, falando assim: nós vamos lançar um foguete para provar que vocês estão errados. E o Otávio citou mais ou menos assim, eu peço licença porque não foi isso, vou botar entre aspas, ele falou assim:
Maktub, eu apostei com eles que eles poderiam até avançar a determinado ponto, mas quando chegasse no cinturão de Van Halen, eles iriam perder o contato, porque a questão energética é tão grande que seria impossível ultrapassar. Não é o domo que ele citou um outro nome, né? É tipo um campo magnético que existe para justamente não haver essa imigração com essa tecnologia do próprio Elon Musk da SpaceX. Mas aí me criou uma dúvida que talvez você pode me responder. Você falou aí dos astros errantes. Se existe essa proteção com esse cinturão dessa frequência energética, como que há registros de meteoros que já caíram aqui na Terra e teoricamente ultrapassaram essa barreira? E qual o conhecimento de vocês sobre os seres aquáticos? Porque nós estamos falando aqui da borda, que seria essa abóbada, dos seres dos outros continentes, mas também tem a questão da maioria do planeta Terra, teoricamente, ser água. A possibilidade de existir vida inteligente também abaixo dos oceanos. Vamos lá. A questão do cinturão, do campo magnético de radiação, que a ciência chama de cinturão de Van Allen. Eles nos informaram que esse campo eletromagnético é a membrana que envolve a Terra, ou essa região onde nós estamos, são várias camadas. Podemos até entender nas camadas atmosféricas os diversos níveis, né? Então existem a camada mais baixa, a camada mediana, a camada mais alta. O cinturão, ele está numa certa distância que, inclusive, não é possível chegar na Lua. Não é possível, devido ao cinturão. Inclusive, a NASA já afirmou isso em diversos vídeos aí recentes, que eles não conseguem voltar para a Lua devido ao cinturão eletromagnético de Van Allen, que é esse campo de radiação. E nossos amigos disseram que foi colocado por eles, pelo Hankstar, justamente para que não tivesse mais a entrada e nem a saída dessas raças de outros mundos para cá. E isso é recente. Por isso que no passado teve sim o choque de alguns objetos, né? Anomalias do espaço, que aconteciam alguns choques aqui na Terra, e aconteceu mesmo. Hoje não mais da forma como acontecia no passado, porque existe essa proteção. Então, o que eles disseram para nós? Que existe sim uma faixa que é possível o ser humano até chegar lá na atmosfera baixa. Por isso que eles colocam ali estação espacial, os foguetes chegam ali uma certa altitude, até filmam a Terra, né? Isso. Uma certa altitude. Mas eles colocam a câmera olho de peixe, aquela GoPro que mostra o horizonte com a curva. Só que é fake. Se você levar uma câmera normal, você vai ver que a linha do horizonte é sempre plana, se você subir para o espaço, não tem a curvatura. A atmosfera gera uma ilusão de ótica, de uma suave curvatura, mas são as camadas atmosféricas que formam essa... Não a Terra em si. A Terra é outra coisa. Então, os planetas, vamos dizer assim, as estrelas, estão em camadas mais altas. Por isso que, inclusive, quando eles sobem com os supostos foguetes, chega a uma certa altitude que as estrelas desaparecem. Não é possível mais nem visualizar as estrelas, fica tudo preto lá em cima. Por quê? Ué, como é que aqui da Terra a gente enxerga todas as estrelas e lá do alto ninguém vê nada? Tem vídeo de astronauta falando isso, que eles não conseguem enxergar as estrelas, porque elas estão projetadas em uma das camadas atmosféricas, as luzes, os luzeiros, né? Então, a mesma coisa os astros, os planetas errantes, né? Que estão numa certa camada. Então, o que acontece? Tem algo, pelo que a gente está descobrindo, alguma coisa aqui na Terra que está projetando para o céu uma frequência de luz que, inclusive, que traz a iluminação da Lua, das estrelas e tudo mais. Como se fosse uma luz negra. Sabe essa luz que ilumina tudo que é branco? Igual a luz de boate? É mais ou menos isso, uma frequência de luz ultravioleta. E essa frequência tem a ver com o Sol negro também. Tá? Vamos lá. Os Anunnaki e todas as raças que estão aqui, nessa região, de certa forma, presos aqui também, estão em bases subterrâneas. E eles não conseguem sair. Por isso que eles tentam, através das agências espaciais, encontrar
os portões, as comportas do céu, né? As janelas de saída e entrada, que existem essas aberturas. Eles não sabem onde estão. Somente os superiores, os amigos do espaço que sabem, eles que criaram esse sistema. E no passado foi permitida a entrada deles aqui, para exploração, eles queriam minério, essas coisas. Só que, pelo desvirtuamento que houve, ficaram aqui até hoje. Não conseguem sair. Um dia poderão ir embora, mas por enquanto estão presos aqui. Então eles tentam desesperadamente encontrar essas saídas. Nós sabemos o que vai acontecer, né? Se as coisas forem ajustadas, como a gente falou lá no início da agenda deles, né? Eles querem algo em troca. Estão desesperados, né? Inclusive para ir embora daqui. Então, a questão dos seres que existem, tanto no mundo intramarinho como intraterreno, também é uma realidade. Como você perguntou. Existem os intramarinhos, existem os intraterrenos, existem os extra, né, que vêm do espaço acima da membrana para cá. E existem os extra vizinhos, que são, como a gente já falou, assim como nós, mas de outras raças. Esses que são intramarinhos e intraterrenos já são mais evoluídos, porque já estão interagindo até a 4ª dimensão. E podem se tornar físicos também. Tá? Existem seres em várias realidades. Mas não vamos confundir os Anunnaki, esses seres que estão em bases subterrâneas, com os intraterrenos. São diferentes. Porque os Greys, os Anunnaki, os Igigis, eles têm bases físicas, bases militares, bases abaixo do subsolo, que não são intraterrenas, tá? Existem seres intraterrenos dimensionais, que estão em realidades paralelas, desde que a gente não confunda as coisas, essa diferenciação. Então existem também seres intramarinhos muito evoluídos, vivendo nos mares, no oceano. Tem muita coisa. A gente não sabe nada do que existe nesse mundo. A gente está ainda envolto, né, de muita falta de conhecimento. Caraca, meu. Gente, só dar um alô para vocês. Mandem suas últimas perguntas.